desvio. Não é? Então, vamos avançar com o plano de governação, neste caso a execução deste plano dos 100 dias. Temos Ivan Amado para fazer a avaliação também daquilo que foi a apresentação do Presidente da República. Ivan Amado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso espaço Interação Matinal. Permita-me saudar os nossos ouvintes, telespectadores e internautas e todos aqueles que estão conectados a esse seu grande programa. Muito bem, muito obrigado. Vamos então a esta avaliação. Do ponto de vista económico, doutor Amado, há uma questão que é levantada, uma questão que o povo questiona, passo a repetição, é o que é que nós sentimos nestes 100 dias de governação. Há uma explicação dada pelo Presidente de alguns avanços em termos institucionais, algumas decisões tomadas com vista à recuperação económica, mas o povo continua questionando o que é que sentiu. E a pergunta que eu vou lhe fazer tem que ver mesmo com a medida de redução do IVA. Como pode tornar-se possível a aplicação desta medida com um efeito imediato na vida do cidadão, neste caso a redução do IVA nos produtos essenciais? Muito obrigado pela sua questão. Obviamente, quando nós falamos de ações do governo, resultados, impactos, de todos nós nos interessa saber como é que isso mudou a minha vida, como é que isso melhorou a minha comunidade, como é que melhorou o meu bairro. Antes de responder a sua questão em relação ao impacto do IVA, como é que o IVA pode contribuir para a redução dos custos de vida do cidadão, permitam realçar que quando nós falamos de um plano de 100 dias, é uma fase extremamente importante do novo governo ou do novo ciclo de governação para que o cidadão, para que o povo possa conhecer a forma de gestão deste governo, mas também o governo possa encontrar a harmonização entre os seus diferentes atores dentro do próprio sistema de governação. Portanto, a importância de um plano de 100 dias vai além dos resultados imediatos ou dos números que este plano per si pode trazer. Estamos aqui a falar que um plano de 100 dias tem esta grande importância de trazer a confiança, de trazer o sonho de que é possível que nos 5 anos sejam concretizados o PQG ou seja concretizados todo aquilo que foi o programa proposto durante o processo eleitoral. Indo à sua pergunta, nós quando olhamos para o nosso sistema econômico em Moçambique, devemos trazer aqui um dado que acaba impactando a vida do cidadão, que é a questão da informalidade. Nós vivemos num país em que muitas das coisas que nós fazemos, como pessoas, como famílias, como empresas, infelizmente fazemos na informalidade. Por que eu trago a questão da informalidade? A informalidade tem um grande problema, é que quando o governo aciona medidas, essas medidas acabam trazem menos impactos na família por causa da informalidade. Trazendo aqui como exemplo, nós como família vamos perceber que a forma onde nós compramos os nossos alimentos é no mercado informal. Portanto, este mercado informal, este vendedor não tem nenhuma responsabilidade perante o Estado em relação ao preço que ele vai fazer. Por isso, o governo reduzindo ou não o IVA, o impacto acaba sendo menor, porque nós temos aqui no meio a questão da informalidade e a família acaba não sentindo a importância ou a redução do IVA ou outras medidas administrativas ou outras medidas estratégicas. Isso só para dizer que o impacto na minha família, se ela é baixa ou não pode colocar em causa o impacto nacional. Por que eu falo isso? Se nós olharmos no plano de 100 dias como exemplo, foram diferentes medidas que o governo trouxe e são medidas que abrangem o país como um todo. Então pode ser que no meu bairro ainda eu continue com o problema da água, pode ser que na minha família eu ainda continue com o problema de sentir o custo de vida, mas no cômputo geral é preciso felicitar e parabenizar os resultados destes 100 dias, sem deixar de lado, obviamente, as críticas de que é preciso melhorar, é preciso acelerar a forma que o governo encontra para colocar dinheiro na mão das famílias. Doutor, o que significa termos medidas que impactam o país e não impactam na população? Todas as medidas que impactam o país devem impactar ao cidadão. O que nós devemos trazer aqui como atenção é que Moçambique tem cerca de 34 milhões de moçambicanos, somos 34 milhões. Então eu não posso, porque eu estou a ter um problema, pensar que este problema é o problema do país como um todo. Se nós olharmos uma das medidas que o governo trouxe nesses 100 dias, eu vou falar do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. É um fundo que
Apesar de eu não poder ter acesso a este fundo, não posso deixar de felicitar a iniciativa do Governo de colocar este fundo à disposição do cidadão. A segunda questão é o Fundo de Recuperação Econômica. Se nós recordarmos, após as eleições, infelizmente, tivemos situação das manifestações pós-eleitorais que impactaram e continuam a impactar a vida do cidadão, continuam a impactar a vida do comerciante, continuam a impactar a vida do lojista. Durante estes primeiros 3 meses, destes 90 dias, é de felicitar todo o cidadão, todo o povo moçambicano pela tranquilidade que o país voltou a viver. Esta tranquilidade permite que cada um de nós, permite que cada cidadão possa, obviamente, encontrar formas de buscar dinheiro, forma de buscar conhecimento e forma de contribuir para o país, para o desenvolvimento do país. Quando nós falamos de medidas estruturantes, dei como exemplo esses 2 grandes fundos. São fundos que vêm mexer com a economia como um todo. Se nós olharmos, por exemplo, as medidas que o Banco Central, o Banco de Moçambique vem tomando para evitar a escalada do câmbio, parece que o cidadão não sente no seu dia a dia, mas se nós tivermos um câmbio elevado, vamos ter produtos importados também elevados, vamos ter o custo de vida também elevado. Se nós olharmos para a inflação, por exemplo, nestes 3 meses tivemos a inflação controlada. Se tivéssemos uma inflação não controlada, obviamente que os custos de vida seriam ainda maior. Obviamente que nós reparamos para o plano de 100 dias, encontramos medidas estruturantes, mas também encontramos medidas de impacto localizados. Quando nós falamos, por exemplo, a distribuição de bolas, quando falamos de financiamento à juventude, quando falamos do pagamento do 13º salário, por exemplo. Aqui vem um exemplo. Se eu não sou funcionário público, não posso deixar de felicitar o pagamento do 10º salário, porque aquele que recebeu o 10º salário vai gastar este dinheiro na sua comunidade. Então, estamos a dizer que todas essas medidas, que algumas parecem pequenas, elas estão a contribuir para essa estabilidade econômica que o país vive, para essa estabilidade política que o país vive, mas, acima de tudo, para a manutenção da paz que o país precisa, para que cada um de nós possa produzir e trazer melhor para a sua família. Muito bem. Doutor, falou aqui da questão da informalidade, que também já ia lhe fazendo esta questão. Fez menção que a informalidade às vezes faz com que o cidadão não sinta o impacto das medidas tomadas pelo Governo para o país no seu todo. Mas sabemos também que o setor informal é o setor que mais emprega, mais disponibiliza trabalho a vários moçambicanos. Como conciliar esta questão da informalidade, tendo em conta que muitos moçambicanos encontram o seu sustento na informalidade, com o impacto de uma medida tomada pelo Governo? Ou seja, os que vivem na informalidade, como é que podem sentir os impactos das medidas do Governo? Uma pergunta inteligente e racional, porque se nós olharmos para a nossa estrutura econômica, estamos a dizer que cerca de 75% da população moçambicana depende da agricultura. Estamos a dizer que cerca de 75% ou 80% da população moçambicana que trabalha ou que atua no setor econômico o faz no informal. O grande desafio aqui é que o Governo tem de continuar a trabalhar para movermos aquele que está na informalidade para o setor formal. Vou dar como um exemplo do risco da informalidade. Se eu estou no setor informal, eu quero um crédito, eu vou a um banco, tenho problemas de ter crédito, porque o banco vai me pedir documentos, registros que eu não tenho na informalidade. Ou quando o Governo toma uma medida de apoiar com um fundo ou um financiamento, eu também não tenho documentos para provar ao Governo que eu estou a trabalhar e estou a ganhar dinheiro. Isto para dizer que é preciso reconhecer a importância do setor informal na geração de renda e ocupação para os cidadãos, mas ao mesmo tempo é preciso reconhecer os desafios que este setor tem para que possamos migrar da informalidade para a formalidade. Não estamos a dizer que tem de se acabar a informalidade, porque é desafio, muitos países ainda o têm, mas temos que reduzir esta pressão que o setor econômico tem da informalidade. Mas permitam-me sublinhar aqui, quando eu falo da informalidade econômica, não devemos confundir com o comércio informal somente. Eu falo da informalidade em tudo que nós fazemos na vida. Nós construímos as nossas casas na informalidade. Portanto, eu pago um pedreiro, não tenho nenhum documento, não tenho registro. Nós fazemos compra e venda de viaturas e ninguém faz o registro deste documento. Nós fazemos negócio, transacionamos, fazemos empréstimos uns aos outros, ninguém faz registro. Então, são muitas coisas que no nosso dia a dia o fazemos na informalidade. Então, vamos a uma loja, vamos a uma loja, fazemos compra de produtos que não nos dão recibo, nem pedimos, nem nos interessa. Obviamente que isto acaba impactando todo um sistema.
Quando nós temos um grande setor informal, o próprio governo não consegue arrecadar receitas porque não consegue alcançar aquele que está no setor informal e não paga impostos. Então tem este impacto, quer o governo ajudar o cidadão, quer o cidadão que está no setor informal, acaba não contribuindo de forma mais significativa para a economia. Muito obrigado, doutor. Vamos passar para o outro capítulo, que tem que ver com a gestão das empresas. O presidente fez menção à LAM. O que eu gostava que o doutor nos ajudasse a compreender aqui é uma figura designada lobista. Queríamos perceber, do ponto de vista económico, qual é a importância que esta figura tem na dinamização da economia e também no desenvolvimento de uma determinada empresa. Muito obrigado pela questão. Se repararam, Sua Excelência Presidente ontem, quando usou o termo lobista, até disse, na linguagem moçambicana, para dizer que é aquilo que, a forma como nós nos comunicamos. Quando nós falamos de lobista, também não foge o que eu estou aqui a tentar dizer sobre a questão da informalidade. Estamos a dizer que temos empresas que, infelizmente, acabam optando por caminhos menos formais, até menos legais. Mas é preciso também sublinhar que quando nós falamos de empresas, sejam elas públicas ou privadas, as empresas são geridas para a obtenção de lucro. É isso que, infelizmente, nem todos conseguimos compreender. Pensamos que uma empresa tem de fazer serviços sociais. Uma empresa, seja ela de Estado ou de privado, o objetivo central é rentabilizar, maximizar os recursos que ela utiliza. Logo, deve ser analisada do ponto de vista da eficiência econômica. Estou a falar de empresas. Se aquela instituição tem de seguir pelos caminhos sociais, oferecendo coisas, por exemplo, então estaríamos a falar de um instituto ou de um outro tipo de entidade. Isso para dizer que todas as empresas do Estado ou de privado devemos analisá-las na ótica da eficiência econômica. Estão a fazer lucro, estão a oferecer serviços e produtos de qualidade ao cidadão. É aqui onde, infelizmente, ainda encontramos um grande desafio nas empresas públicas, como também encontramos nas empresas privadas. E felizmente, como disse Sua Excelência Presidente ontem, que o grande desafio que nós temos numa das empresas que Sua Excelência também mencionou, tem a ver com a questão, obviamente, de lobbies, de interesses que estão à volta dessas empresas, incluindo de outras empresas. Aí sim, obviamente, devemos deixar as autoridades judiciais, jurídicas, e trabalharem para que, obviamente, a identificação desses casos seja contínua e, obviamente, possamos erradicar estes problemas nas empresas. Não só empresas públicas. Estamos a dizer que o grande problema também está nas empresas privadas. Como eu estive a dizer, temos empresas privadas que, infelizmente, ainda são geridas de forma informal e acaba dando espaço para essas intervenções que, infelizmente, não é o circuito normal de funcionamento de uma empresa ter lobistas. Mas se nós encontrarmos lobistas nos outros termos, como se fosse um intermediário é formal, portanto, ele faz as coisas dentro das regras que estão estabelecidas. Então, é só para separarmos aqui os termos. Infelizmente, acabamos confundindo sempre o nhonguista, ou o lobista, ou os intermediários com caminhos desleais ou caminhos não corretos. Então, é só para separar. Intermediários faz parte do sistema econômico, vive de intermediação. Mas a intermediação é um serviço que uma entidade privada ou pública, singular ou coletiva, oferece a uma outra entidade, respeitando o sistema econômico, respeitando as leis, respeitando as regras e, acima de tudo, respeitando a competitividade. Muito bem. Doutor, olhando para esta dinâmica aplicada em 100 dias, quais são, neste momento, medidas que devem ser tomadas pelo Governo, estruturantes, para que haja um impacto generalizado na redução do custo de vida? A redução do custo de vida, como venho dizendo, tem este grande desafio do contexto que o país vive. O país vive na base da agricultura. Quando nós falamos do setor agrário, não só a agricultura do ponto de vista de produção em si, mas toda a cadeia de valor da agricultura, em que 75% da população depende da agricultura. Se nós olharmos as despesas das famílias, uma grande porção vai para a comida ainda, vai para os desafios da habitação, vai para os desafios do transporte, mas, acima de tudo, o desafio de renda para a família. As famílias moçambicanas, cada uma delas, cada cidadão deve procurar aumentar o seu nível de produtividade, o seu nível de produção. Aquilo que eu faço hoje, como é que eu posso aumentar fazendo amanhã ou daqui a um mês, daqui a um ano? Obviamente que aqui entra o governo para ajudar, para que cada um de nós possa aumentar a sua produção e a sua produtividade. Obviamente que é preciso no quinquênio, recordar que já foi aprovado o PQG,
Portanto, já temos um instrumento para que o cidadão possa acompanhar, monitorar e até controlar as ações do governo com base em ações previstas no PQG. Então, respondendo à sua pergunta, é preciso assegurar a rápida materialização das promessas que constam do PQG. Como de forma específica, o Fundo de Desenvolvimento Local é extremamente importante este dinheiro começar a sair para as comunidades, porque é a partir dela que o cidadão vai poder ter emprego, aquele que está no informal vai poder formalizar-se, aquele jovem que tem uma ideia de negócio pode aproveitar este dinheiro e materializar a sua ideia. Estamos a falar da materialização efetiva do Fundo de Recuperação Econômica. Após as manifestações, sentimos que o tecido empresarial moçambicano foi bastante afetado e os empresários precisam deste dinheiro para continuar a operar e aumentar a sua produção e a sua produtividade e, obviamente, oferecer serviços e produtos mais baixos para a comunidade. Sem sombra de dúvida, é importante que o sistema econômico, acima de tudo, a política monetária, continue a controlar a inflação, porque nós ainda estamos com uma inflação abaixo de um dígito e é importante as medidas que o Banco Central tem vindo a tomar para assegurar a inflação, porque é um dos grandes problemas que nós, como país em desenvolvimento, podemos ter quando sentimos o aumento dos preços e, obviamente, que impacta o cidadão. Mas, acima de tudo, uma das medidas estruturantes não depende só do governo, depende de cada um de nós assegurar a manutenção da paz, assegurar a estabilidade política do país, mas, acima de tudo, assegurar a estabilidade da manifestação das liberdades individuais. Muito bem. Doutor, muito obrigado por esta intervenção e, para finalizarmos, gostava que apresentasse um comentário sobre o pronunciamento do antigo presidente Joaquim Chissano ao afirmar que o que ouviu relativamente ao balanço dos 100 dias parecia estar a ouvir um balanço de 2 anos. Economicamente, o que foi feito em 100 dias pode subentender-se, olhando para a conjuntura político-económica do país, que só pudesse ser possível a sua execução em 2 anos? Acredito que Sua Excelência, ex-presidente Joaquim Alberto Chissano, o fez. Quando nós falamos ao comparar com 2 anos, podia ter comparado com 1 ano. Portanto, é uma forma de simbolizar e de equiparar as medidas que foram implementadas e com sucesso. Estamos a falar que o contexto em que o país viveu no início de implementação dos planos de 100 dias, estamos a falar de um período pós-eleitoral bastante intenso. Estamos a falar de um período em que o governo não tinha ainda o orçamento aprovado, só foi aprovado há poucos dias. Estamos a falar de um novo governo, num novo ciclo de governação, novos dirigentes, toda uma nova estrutura do ponto de vista de governação. Então, é de felicitar, obviamente. Eu sinto que o comentário que Sua Excelência Joaquim Alberto Chissano fez era para simbolizar de que os resultados que foram alcançados, o plano de 100 dias, obviamente, a comparação já o fez. Então, eu vejo este comentário de forma comparativa. Obviamente que não é para discutirmos se seria 2 anos, ou 3 anos, ou 1 ano, e é de felicitar, obviamente que é um termo usado comparativo. Muito obrigado, Dr. Ivan Amado. Continuação de uma ótima terça-feira. Muito obrigado. E até a próxima ocasião. Muito obrigado e bom programa para você. Intervalo. Até já.